Já começou a gravação, né, Gustavo? Obrigada. Sim, só para constar, Ana, já deixei rodando a gravação. Que bom, obrigada. Imagina. Pessoal, só lembrando, tá, que a gente precisa, tá, de um voluntário para nossa prece inicial, a nossa prece final, tá, e eu gostaria que vocês fizessem a prece, né? Semana passada eu escolhi algum voluntário. Senão vamos ter que escolher de novo, como diz o Roberto. Eu posso fazer, Ana. Oi? Eu posso fazer. Agemiro? Isso. Tudo bom, Agemiro? Tudo bem. Tá bom. Deixa eu dar um barulhinho aqui, deixa eu... Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo bem, você, Boa noite. Ana? Tudo ótimo. Pronto, vamos. Tudo bom, Elizabeth? Pessoal, a Agemiro vai fazer Tudo a prece bem, inicial graças da a Deus. gente. Vamos elevar os pensamentos. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu santo nome para o estudo da tua doutrina. E pedimos, Senhor, lucidez e a companhia dos teus benfeitores, que nós possamos tirar o máximo de aprendizado possível. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Agemiro. Nada. Pessoal, como sempre, tá? Eu vou expondo o conteúdo da nossa programação de hoje, e a qualquer momento, tá? Vocês podem colocar ali no chat, ou levantar ali a mãozinha. O Gustavo aqui tá como nosso tutor online aqui, e também como nosso participante do grupo, para poder nos ajudar com o Meet, né? Que a gente depende dessa tecnologia, ou só abrir o áudio que a gente está conversando, assim como estamos fazendo, né, em semanas anteriores. Então, eu preciso que vocês participem também. Combinado? Então, hoje, né, chegou o grande dia, vamos iniciar com um estudo que a gente, né, com um livro que a gente tanto queria estudar, que é o Livro dos Médiuns, e não vamos começar pelo capítulo 1, né, normalmente ou pela introdução. Né, tem muitas pessoas que vão começar o livro, já vai logo no capítulo 1, ainda pula a introdução, né, assim como fizemos com o livro dos Espíritos, a gente vai estudar o livro dos médiuns de capa a capa, né? Então, qual a nossa proposta hoje? Vamos fazer uma análise da folha de rosto, né, a folha de rosto é essa folha aqui, né, essa folha de rosto aqui, a minha tá toda riscada, né, que eu vou sempre conversando com o texto, os meus livros são tudo, eu separo alguns livros para poder riscar e outros para ficar na estante de enfeite, né, mas esses livros de estudo, a gente vai riscando, que a gente começa dialogando com o livro desde a folha de rosto, que ele já traz informações, e muitas vezes a gente passa, né, vamos perceber quantas coisas a gente pode debater com uma folha de rosto, né, um estudo, vamos colocar aqui, né, um estudo de 1h30 que a gente vai fazer. Vamos estudar a lógica do livro, do título do livro, da obra, por que Allan Kardec colocou o livro dos médiuns, vamos entender exatamente isso, e um breve resumo da obra, que o próprio Allan Kardec, vocês vão perceber, já traz isso, esse resumo na própria folha de rosto. Tá? Então, a gente vai discutir, vamos entender como que ele fez isso. Está aparecendo, né, para vocês o trabalho? Vocês estão conseguindo enxergar, né? Sim, Ana. Sim. Tá bom, porque às vezes falha, né? Porque aí vocês me avisem se falhar. Tá. Vamos voltar um pouquinho antes, né? Antes da gente falar do livro dos médiuns, a gente tem que falar de uma obra inicial. Vocês já leram ou já viram esse livrinho aqui, ó? Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Esse livrinho aqui, ele é bem fininho, ó. Bem fininho. Ele é bem fininho. Como eu coloquei ele no slide, por ordem de data, né? Esse livro, ele veio 1 ano depois da primeira edição do Livro dos Espíritos.
Na primeira edição do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, aquela edição inicial lá de 57, que tinha apenas 501 perguntas, a edição que não é revisada, que nós temos em estudo, né? De forma, a gente estuda a segunda edição. Essa edição, ela tinha no final dela, né, diferente da nova edição que a gente tem sempre em estudo, ela tinha um capítulo falando só sobre mediunidade, onde Allan Kardec fazia algumas perguntas sobre o método, sobre a ciência espírita e sobre a mediunidade. E ele colocou, só que era um livro, só que ainda, né, as pessoas leram, se apaixonaram pelo livro, e mesmo assim, as pessoas que estavam interessadas mais para essa parte da técnica ou do espiritismo experimental, como ele colocou, queriam saber mais um pouco. E aquele livro, a primeira edição do Livro dos Espíritos não respondia tudo. Então, o que Allan Kardec fez? Ele escreveu um ano depois, em 58, né, é o mesmo ano que ele estava fundando, né, vamos colocar ali a Sociedade, né, de Paris, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né, lá na época não chamava Centro Espírita, então chamava, as pessoas se agrupavam em sociedades espíritas, então estava sendo fundada a de Paris, e também então foi um ano com muitos projetos do Allan Kardec. E um desses projetos era esse livro aqui, essas instruções práticas, tá, sobre as manifestações espíritas. Então, ele queria, com esse livro, esticar mais um pouquinho sobre o que ele trabalhou no último capítulo da primeira edição do Livro dos Espíritos. E essa obra foi um sucesso, assim como a primeira edição do Livro dos Espíritos. Foi um sucesso. Tanto que, como ele coloca ali, ó, vocês podem ler, esgotou, e mesmo assim, o Allan Kardec, e isso a gente pode, se a gente for ver na história, né, o Allan Kardec já tinha avançado na própria pesquisa espírita, ele já tinha conseguido um grupo maior de médiuns, então ele tinha muita informação para passar. E o que ele viu? Bom, esse livro, essas instruções práticas, também não responde tudo. Então, ele falou assim, vou ter que pensar em um trabalho mais completo e mais, ou seja, um trabalho maior e mais complexo, né? E esse trabalho novo, né, como eu coloquei ali, era nada mais, nada menos que o Livro dos Médiuns, né? Então, assim, o Livro dos Médiuns, ele é a segunda obra que ele colocou como obra da codificação, mas por ordem histórica, tá? A gente não pode desconsiderar esse livro aqui, tá? Então, por isso que eu trouxe, acho que a maioria de vocês já sabe ou já leram, tá? Só para a gente entender, só para a gente se situar no tempo e no espaço. Por que ele criou essa obra e por que veio uma obra mais completa e mais complexa e bem maior, né? Que veio o Livro dos Médiuns, isso em 61. Né? Então a gente pode perceber pela data que o Allan Kardec não parou, né? O tempo todo ele escreveu um livro junto, lógico, né? Quando falou Allan Kardec, tô falando de todos os espíritos juntos também com ele. Eles escreveram a obra, depois fizeram outra, e essa obra ele veio, né, justamente para trazer para nós, ou seja, qual foi o objetivo do Livro dos Médiuns? A gente pode resumir que ele veio trazer para nós o estudo do espiritismo experimental ou espiritismo prático, né? Porque o que acontecia? Essa obra aqui, eu não sei se vocês já leram, ela é uma obra o Allan Kardec ele tá preocupado em definir algumas palavras, então como fosse um dicionário espírita, né? É considerado como fosse um dicionário espírita, esse primeiro livro aqui, Instruções Práticas. E ele estava assim, quando ele escreveu, né, ele falou assim, está faltando alguma coisa, está faltando um livro que não vai apenas definir as palavras, tem que ter um livro que vai trazer um método, um livro que vai falar de todos os tipos de fenômenos mediúnicos, que esse livro aqui não respondia. Por isso que veio a necessidade de trazer o Livro dos Médiuns, que é até hoje, né,
o nosso, como coloquei ali, né, o nosso vademecum, ou seja, a nossa referência quando a gente está falando do espiritismo experimental, ou seja, do espiritismo prático. Só que o livro, aí o Allan Kardec, né, ele só acompanhou a primeira edição desse livro Instruções Práticas. Ele só acompanhou a primeira edição, ele, como ele colocou ali, ele não quis reeditar ou mesmo colocar à venda, né, porque o livro dos Espíritos já veio com uma proposta muito maior, superando esse livro aqui. Só que anos depois, né, a gente tem, né, graças a Deus, para a gente conhecer todos o caminho que o Allan Kardec percorreu, até para uma questão histórica, a gente teve né, a França novamente reedita o livro, e isso em 1923. Depois a gente tem pelo Caibart Schutel, ele traduziu para o português, que é por isso que a gente tem acesso. Então, essa obra, né, não só ela é importante, acho que eu coloquei aqui, né, as instruções práticas, né, ela é um livro pequeno, né, esse a gente pode ver, vocês podem ver, é um livro muito fininho, né, dá para a gente ler em uma semana, um livro ele é bem curto, muito mais de forma didática, assim, quero dizer, a linguagem que o Allan Kardec utilizou nessa obra é muito mais simples que ele usou no livro dos Médiuns, mas não apenas como uma questão histórica, e é um livro para a gente perceber, né, quando a gente quer percorrer, entender o método dessa ciência experimental, a gente vai percorrer, né, ou seja, esse livro é uma primeira tentativa que o Allan Kardec e a equipe espiritual teve de nos passar a ciência espírita. Então, deixo aqui, né, esse livro não é o nosso objeto de estudo, mas é importante a gente ler também. Eu sei que eu fico passando vários textos, né? Já falei que tem que ler o livro dos Espíritos, aqueles que ou não leram ou que já leram faz muito tempo, incluir esse aqui também, tá? Não só como um dado histórico, mas também para a gente ver a tentativa que o Allan Kardec ele coloca aqui, ele nos chama a atenção, né? Esse poder de síntese que esse livro tem para vários temas que ele, logicamente, deixou muito mais complexo e trabalhou, dialogou muito melhor no livro dos Médiuns, mas não desqualifica esta obra. Você quer falar, Sérgio? Você levantou a mão? Eu vi, eu estava achando bacana, né? Porque quando a gente pensa em 3 anos, quanta coisa fez Kardec, né? Você vê que em 57, Livro dos Espíritos, aquela famosa 501 questões, né? Mas em 59 saiu o que é o Espiritismo, né? Sim. E nesse período também, essa obra maravilhosa, né? Que é a Instrução Prática, e logo em seguida o Livro dos Médiuns, que você vai falar, também reduzido, depois ampliado. Quer dizer, um processo fabuloso, né? Eu só queria ressaltar e ele não para, né? E você vê um curto período, né? Que ele teve. E olha a grandiosidade dos temas e da obra, né? É fantástico, assim, é de uma mente realmente brilhante. Não só do Allan Kardec, de todos que estavam ali compondo a codificação, que teve esse compromisso mediúnico, né? É extremamente importante, Sérgio, como você falou. E esse livro também, já no texto introdutório, né, que é a introdução do livro dos Espíritos, o Allan Kardec, lembra que falamos, né, em estudos passados, a gente falou que a gente tinha que ter o nosso objeto de estudo, e além do nosso objeto de estudo, a gente tem que ter o nosso vocabulário. Então, o Allan Kardec fala que toda ciência nova, né, ela tem que ter o seu vocabulário próprio. Então, muitos dos vocabulários, muitas das palavras, tá, foi o próprio Allan Kardec que inventou. Não foram os espíritos. Lógico, com toda aquela permissão, como discutimos a semana passada, né? Por isso que trouxemos para a nossa discussão a questão da autoridade, pelo espírito de verdade. Lógico que o Allan Kardec teve espaço e autorização para fazer tudo isso. Então, ele criou muitas palavras, então os espíritos precisavam da inteligência do Allan Kardec também. Então, ele criou para poder passar para a gente construir essa ciência experimental que a gente isso que estamos estudando a partir de hoje com o livro dos Médiuns. Então, esse livro, ele, ao mesmo tempo, lógico que muitos desses termos, o Allan Kardec, ele retoma
muitos não, todos os termos ele retoma no livro dos Médiuns, ou em todas as, ou nas outras obras, mas ele se torna importante, porque se a gente for ver, ele vai definindo o que é médium, o que é o perispírito, o que é evocação, né? Então ele de uma forma bem fácil da gente pegar, né? Porque muitas vezes a gente fica procurando, né? Onde será que Allan Kardec definiu tal termo? Então a gente vai perdendo, a gente tem um tempo grande, né, para ficar procurando, né? Aqui nessa obra ele é bem curtinha, como fosse um dicionário espírita. Né? Então, Allan Kardec tem essa preocupação em definir os seus termos, em criar, né? Ele criou novos termos e definiu, justamente com aquele compromisso. Lembra que nós discutimos na semana passada? Juliana, Que toda a ciência... Oi, Gustavo. o José Roberto, ele ergueu a mãozinha. Eu não vi. Acho que ele quer fazer alguma contribuição. Por favor, Zé Roberto. Desculpa, eu não vi. Não, não tem importância não, Ana. Eu poderia falar depois. E você trazendo à tona essas instruções práticas, é muito importante realmente o estudo sobre ele, porque você comentou uma coisa muitíssimo importante, né? Muito de nós espíritas não dá a importância que essa obra tem. E você, acho que discorrer de todo ele, né? Desculpa se eu me antecipar, que tem no item 10 desse livro, é uma coisa muito importante, instruções aos novatos. Eu acho que é muito interessante, que traz um rico conhecimento para aqueles que estavam iniciando na doutrina, né? Então, isso que eu queria contribuir, que é muito importante essas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Ele é um livro, como você comentou, realmente bem curtinho, né? Gostoso de se ler e tem um ensinamento ali muito bom para todos nós, né? Era isso que eu queria comentar, Ana. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, fica aqui, né, Zé Roberto, mais uma tarefa, né, para todos nós, reler o livro Instruções Práticas. Não é porque veio o livro dos médios que ele foi superado, né? Senão ele não seria nem reeditado, nem traduzido para várias línguas, como foi para a nossa. Então, é para a gente ler também, tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Então, voltando. Então, em 57, o Allan Kardec lança, né, como a gente viu, o primeiro livro dos Espíritos, né, só 3 anos depois que ele reedita, né, a segunda edição e a definitiva nossa. Em 61, o livro dos Médios ou Guia dos Evocadores, né, já vamos tentar entender por que ele colocou Guia dos Evocadores. Vamos depois refletir sobre esse título. E depois, em 62, né, ele relança, né, em 61, ele trouxe, né, ao mundo a primeira edição do Livro dos Médios. Em 62, como o Sérgio já colocou para a gente, ele traz uma nova edição do Livro dos Médios, e essa edição é a edição definitiva. É essa edição, tá? Que é essa edição aqui que nós temos em estudo. Tá? Então, essa edição que nós temos para a nossa língua, tá? Ela não é a de 61, ela é de 62, um ano depois, né? Então, a gente pode ver que o Allan Kardec, ele não parou, né? Em nenhum momento, ele praticamente não... Né? Foi um livro atrás do outro, né? Então, o livro, né? Ele veio em janeiro de 61, o livro dos Médios, a primeira edição, né? E também foi um sucesso, ele praticamente esgotou, né? Ele fala sobre essa questão sobre os livros, de vendas de livros, né? Por isso que eu sempre volto a dizer, quando a gente lê alguns textos da própria Revista Espírita, o Allan Kardec coloca, né? A gente vê a construção do movimento espírita acontecendo, né? Então é muito interessante, né? Ele comentando que os livros chegaram, que eles se esgotaram, né? Então ele fala do sucesso que foi o livro dos Médios também.
E ele trazia, né, assim como as instruções práticas, o livro dos médiuns, ele veio para trazer um complemento do livro dos espíritos. Então, não foi à toa que a gente teve esses estudos iniciais, né, e esse incentivo para a gente reler e voltar a ler o livro dos espíritos. O próprio Allan Kardec nos coloca isso, tá? Então, não foi uma coisa que a gente está criando. Então, é ele que ele já dita isso. Acontece que é um livro que ela vai pegar, lembra que nós comentamos? Ela vai pegar o qual? Aquela segunda parte do livro dos espíritos e vai aprofundar no seu aspecto experimental. Né? Então, ele vai trabalhar lá com o mundo espírita, né? O mundo espírita, a segunda parte do livro dos espíritos, ele não chama de mundo espírita, então é esse mundo espírita, esse mundo invisível que ele vai trabalhar agora, dando o quê? Dando um viés científico. Né? Então, esse livro ele trouxe um progresso, ele é um marco para a nossa história. E ele é um guia, tanto para os médiuns quanto para os evocadores, né? E, logicamente, completando o livro dos espíritos. Em alguns livros, a gente vai perceber, principalmente para a nossa língua, para o português, que não vai estar guia dos médiuns ou dos evocadores. Podemos encontrar como doutrinadores. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma tradução do Herculano Pires. Está vendo que aqui ele coloca doutrinadores? Podemos encontrar como esse nome veio de ser evocadores. Vamos entender por que muitas vezes é trocado isso. Então, isso é uma questão do movimento espírita do Brasil. Essa já é essa influência, né? Então, como vimos, né? O livro dos médiuns, ele é um marco, né? Ele veio, né? Além de propor, né? Superar as instruções práticas, mas ele veio trazer, realmente inaugurar aí, né? Que o espiritismo ganhou uma tutela de ciência com o livro dos médiuns, e ele veio explicar o quê? Né? Ele veio explicar quais são os métodos mediúnicos, qual é o meio, qual o método, como que eu procedo, como que eu avalio, né? Quais são os princípios, quais são as leis que os fenômenos mediúnicos estão fundamentados, quais são as leis que explicam, o que eu tenho, lembra que é um guia, o que eu tenho que seguir para poder desenvolver a minha faculdade mediúnica. Né? E algumas, né, e o Allan Kardec, algumas das coisas, né, a gente vai ver alguns textos ao longo, lógico que ao longo de todo o estudo, vamos perceber que alguns dos temas que ele aborda, inclusive nessa obra, era para responder a uma necessidade, a um fenômeno que estava acontecendo na época. Né? Então, a gente vai ter que ler com os olhos de quem está no século XIX, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, é uma obra atemporal, porque também fala, né, coloca princípios e leis que são atemporais, colocando aí para os tempos futuros também. Alguma questão, pessoal? Estou falando muito rápido? É que é bastante coisa para a gente colocar. Fala, Sérgio. Viu, Ana? O que eu acho interessante também, que as pessoas às vezes não perguntam, mas Kardec não desenvolveu as 4 obras na mesma ordem do Livro dos Espíritos, né? Isso é muito interessante também, né? Porque, pela lógica, ele, como ele colocou, que a Gênese, né, era o desenvolvimento da primeira parte, o Livro dos Médiuns do segundo, Evangelho do terceiro e Céu e Inferno do quarto, né? E ele não começou, o segundo livro não foi a Gênese, foi o Livro dos Médiuns, né? Justamente porque ele estava preso nessa questão de atender à necessidade da época. Exatamente. Inclusive, esses dias eu ouvi um comentário, depois eu até falo com você aí no particular, questionando essa questão, mas antes de estudar o Livro dos Médiuns, tem que estudar a Gênese, né? Para ser coerente, né? Mas não é essa a ideia, né? Porque o Livro dos Médiuns vai falar, a pergunta, nós vamos ver, espíritos, né? Essas questões que é da vida prática ali, né? Exatamente. Estava pululando, né? Aquelas reuniões, o mau uso, né? do espiritismo, e Kardec trabalha o Livro dos Médiuns justamente como prevenção, né?
E se a gente for ver a Gênesis, inclusive, ela já revê alguns conceitos do livro dos Médiuns. Perfeito. Então não tem como, a gente não pode furar a ordem de Kardec, já está muito certinha, né? Exata, para Porque a mim, gente é teimoso, né? A gente é teimoso. a pessoa que falou que estava questionando que essa ordem não é a ordem didática. Para mim, a ordem didática é a que Kardec expôs, não é? Sim. Ele é o criador de tudo isso com os espíritos. Exatamente. Né? Então não tem como, até porque assim, ele responde à necessidade da época, e aí você pode perceber, né? Ele, em vez de escrever um terceiro livro dos médios, na própria Gênesis, ele já aproveita e fala: olha, eu modifiquei. Sim. E muitas pessoas têm essa posição, Sérgio, na minha opinião, é porque muitas vezes desconhecem os textos da Revista Espírita. Porque Também. o Allan Kardec, ele, ao mesmo tempo, a gente pode colocar, por isso que eu trago bastante aqui, pessoal, porque eu, particularmente, eu gosto, e eu aprendo muito. Porque quando a gente pergunta, a gente pode ver quais são os textos, por exemplo, o livro dos Espíritos em 61, em janeiro de 61. Vamos ver os artigos que o Kardec colocou, ele só está falando do livro dos médios. Então, ali, ele está falando dele, da vivência dele. Sim. Eu fiz isso porque eu tinha que responder isso, porque era cartas de médios que estavam chegando, eu não estava dando conta, eu tinha que responder, eu tive que criar uma obra muito mais complexa. Então, é ele falando. Eu noto, inclusive, assim, por exemplo, o livro dos médios foi resolver aquela situação ali de trabalhar. Depois ele percebeu, ali depois de 4, 5 anos, 6 anos, 62, 63, que tinha que ter um livro que cuidasse da moral de Jesus. Aí ele vem com o Evangelho segundo, não é isso? Sim, depois ele vem, preciso o futuro, as pessoas saber quando desencarnam, o que acontece, o que pode esperar. E depois ele fecha com a Gênesis, né? Abordando, inclusive, tema, falando de fluidos, né? Que se falasse primeiro, não teria utilidade ali, né? Não teria tinha nem como compreender. Exatamente. Perfeito. Então, assim, a gente não pode ser teimoso, né? A gente tem que cumprir o cronograma do Allan Kardec aqui. Né? Seguir o mestre, seguir o mestre, não tem outro jeito, né? E, né, aqui está a nossa proposta, né? Então, como toda obra, né, para a gente poder tirar o proveito dela, do método dela, né, a gente precisa identificar qual foi o objetivo que o Allan Kardec teve ao escrever o livro dos médiuns, né? Isso, e o objetivo de cada parte é o que a gente vai fazer ao longo de todos esses meses aí de estudo, que a gente não sabe quando que a gente vai terminar, né? Mas a gente vai ler cada parte, né? E vamos estudar parte por parte, sem pular as partes, né? Justamente como a gente está conversando aqui, né, Sérgio? Respeitando exatamente os capítulos, a ordem, tanto que a gente começou até pela folha de rosto. Mas o que a gente pode falar da obra, né? A obra, ela tem uma introdução e é dividida em duas partes, a primeira e a segunda parte, né? E cada uma delas, ela vai ter sempre um objetivo, né? O Allan Kardec, ele não é muito prolixo e ele não perde tempo. Você vê que ele não perde tempo. Né? Se a gente não compreendeu, se a gente não pode nem pular a parte, se a gente não leu nem a primeira parte, a gente não vai entender a segunda parte, porque ele tem coisas que ele vai falar que ele não vai repetir novamente. Então, por isso que a gente tem que seguir todos esses passos, né? E ele mesmo diz que se a gente, né, quer conhecer, como ele coloca aqui, né, se a gente quer conhecer o espiritismo, como fazer um estudo sério, né, a gente tem que entender que a gente precisa passar por todas essas partes que a gente tem falado, né? Ele falou, como ele colocou aqui, ó, não se aprende nenhuma ciência brincando, né? Então, hoje eu vou ler essa parte, amanhã eu vou ler aquela parte. Então não é essa a proposta. Uma coisa é a gente fazer uma leitura, outra coisa é a gente se propor a fazer um estudo. Então, se a gente quer fazer um estudo de uma filosofia, de uma ciência, que é como é o espiritismo, como ele se apresenta, a gente vai ter que estudar parte por parte, tá bom? Aqui chegamos na nossa folha de rosto, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui nessa imagem mais amarelada, né? É a nossa folha de rosto, né? No francês aqui de 61 e a do lado a de 62, né? Vamos ver a diferença deles, né? O título é o mesmo, Allan Kardec não mexeu no título.
Nós temos a primeira edição em 61, a segunda em 62. A gente percebe, né, que a estrutura é a mesma, com introdução, com primeira e segunda parte. A gente vai ver que ele acrescentou, né, como ele colocou, ele revisou, né, ele revisou e ampliou. A primeira parte, ele subtraiu, né, um capítulo. Por quê? Porque ele jogou para a segunda parte, ó, e ele foi ampliando, tá? Então, ele foi ampliando a obra. Então, dessa obra aqui que a gente começou a falar, então ele fez, depois ele ampliou, que é fininha, né? Mas ele foi, a de 61, que já era grande, ó, com 28 capítulos, né? Só na segunda parte, e na segunda parte da outra com 32 capítulos. Então, não é bastante coisa, né? Por isso que muitas pessoas dizem que o livro dos médiuns, né? Ele é muito denso, ele é longo, mas a gente vai ver que é possível a gente, né, como o Zé Roberto falou, fazer uma leitura bem dinâmica e bem gostosa. Né? É só ter paciência, né, e seguir o método do que o Allan Kardec nos colocou. Então, o nome, né, vamos analisar agora, né, da folha de rosto aqui está em francês, aqui eu coloquei a tradução, né? Vocês podem ver, se estiverem com a obra de vocês, que esse complemento é o que está embaixo aqui, ó. Estão chegando? É o que está embaixo aqui. É o que aqui, pessoal, esse complemento aqui, quando ele coloca embaixo do título, aqui ele já apresentou para a gente o resumo. O Allan Kardec já deu o resumo para a gente. A gente só vai depois ficar dialogando sobre, mas ele já apresentou para a gente, né? Então, o que é o livro dos médiuns? Ele vai apresentar um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros, tá vendo? Vocês são com livros em mãos? Tá assim o de vocês também ou tá um pouco diferente? Então, ele vai abordar todos os gêneros de manifestações, ou seja, todos os fenômenos mediúnicos que ele acompanhou até a data de 1862. Ele vai colocar, ele teve o cuidado, né, o carinho de colocar parte por parte, né, colocando, separando, ele catalogou todos os fenômenos. Então, ele vai apresentar, lógico, de forma científica, né, porque antes eram chamados de fenômenos sobrenaturais, inclusive ele discute isso, não é um fenômeno sobrenatural, né, ele só estava sendo analisado, segundo Allan Kardec, pelas leis erradas, né. Os meios, ou seja, como que ele se comunica com o mundo invisível, ou seja, com esse mundo espírita. Aí sim, ele está falando da segunda parte do livro dos Espíritos. Como que eu desenvolvo a faculdade mediúnica? Ou seja, ele está prometendo tudo isso para a gente, ele entregou, né? E quais são as dificuldades? Quais são as dificuldades que eu vou encontrar? Eu como médium iniciante, quando ele está falando médium aqui, pessoal, eu estou falando de qualquer um que participe, qualquer trabalhador de uma mesa mediúnica, tá? Que ele está falando também dos evocadores. Já vamos comentar sobre isso. E quais são os obstáculos que eu vou encontrar se eu não seguir esse método? Quais são os perigos que eu posso encontrar? Quais são os obstáculos que eu posso enfrentar se eu não seguir esse método seguro? Porque ele deu o método seguro. Mas ele já preveu para a gente, ele já estudou, ele já passou na pele, o Kardec passou na pele, já viu o que dá quando a gente não segue a faculdade mediúnica de uma forma correta. Então, o que é que acontece? Ele fala na obra sobre isso. Uma delas é a obsessão, por exemplo. A gente pode elencar vários outros obstáculos. E também, esse livro se constitui, o próprio, na frase do próprio Allan Kardec, como o segmento do livro dos Espíritos. Então, aqui, pessoal, por isso que a gente tem que ler desde a folha de rosto. Aqui ele já deu para a gente tudo o que ele vai falar. Tudo o que ele vai falar. Então, ele vai apresentar uma teoria, uma ciência espírita que vai explicar todos os gêneros de fenômenos mediúnicos. Vai falar, ele vai explicar qual é o meio, qual é o método que eu vou aplicar para poder trabalhar com esse fenômeno, quais dificuldades que eu vou, como pesquisador iniciante, como médium iniciante, como evocador, posso enfrentar.
E ainda, né, quais são os obstáculos e os perigos que eu vou enfrentar caso eu não siga esse método, e ainda vai se constituir essa obra como um segmento, ou seja, como um complemento do livro dos Espíritos. Você quer falar, Neide? Quero sim. É o seguinte, você está falando sobre a análise da página, folha de rosto e título da obra. No meu livro, que é antigo... Ana, está com chiado, não está, gente, eu não estou ouvindo mais nada, a sua transmissão. A Neide está falando. Está inaudível. Eu estou ouvindo bem a Neide. Eu também estava ouvindo. Não Pode tô continuar, ouvindo. Neide. Também estou ouvindo. Vê agora. Ouviu? Eu estou ouvindo, Neide. Pode falar. Depois Tudo bem, tá, É o tô seguinte, ouvindo. eu estou com um livro muito, muito, muito antigo, e eu não tenho essa página, essa análise dessa folha. Da eu folha tô de sentindo- rosto? É. Não sei qual é a sua Esse capa, aqui- a capa de vocês, mas o meu, vou Esse te meu aqui mostrar. é do Herculano Pires. Eu peguei, mas eu vou explicar por que eu peguei o dele, ó. Ah, mas então é do Herculano Pires. Aqui, o meu é esse aqui, olha. Mostra aí para mim. Vou Qual mostrar. é o tradutor? Eu já te falo, como é o nome dele, aquele Guilon lá, como é? É o da FEB, né? Doutor Guilon Ribeiro, é esse aqui, olha. Então, eu não tenho essa página. Mas ele dele também Eu tem. tenho o Guilon aqui que tem. Tem, é. Ah, mas de Deixa que eu ano ver. que é a sua edição? Esse aqui é aquela edição, foi feito... O meu é de 1999. Não, esse aqui é de 2013. Ah, então. O meu é 1999, eu não tenho essa página. Então, para mim, está sendo muito bom, porque como eu não tenho, eu não li, Aham. então está sendo para mim assim, Mas um você aprendizado viu, muito Neide, legal. que era para ter, ó, porque, ó, olha aqui, ó, é igualzinha a folha de rosto do francês, que é Pois original, é. do livro original, né? Pois é, mas então, não sei por que no meu não tem. Não tem mesmo, mas tudo bem. Que Estou bom. aprendendo de qualquer jeito. Às vezes é uma edição muito mais antiga, Eu acho que sim. né? Mas é muito antigo mesmo. Pode ter certeza. Ô, Ana, deixa eu aproveitar essa interrupção e fazer só um comentário para não ficar para trás, que eu acho que você não vai voltar mais, né? Quando nós falamos ali daquela instrução prática, né? Depois da primeira edição e da segunda, né? Nós já estamos na segunda edição, que é a definitiva, né? Só para falar um pouquinho desse vocabulário, né? Esse vocabulário tinha na instrução prática uma quantidade mais ou menos. A primeira edição dizem que tem um vocabulário muito grande, né? E a terceira, a segunda, desculpa, que nós temos é pouquinho. Mas o Cosme está prometendo aí, eu estou esperando sair a tradução, não sei se você viu lá, né? A tradução original, né? dessa primeira edição e vai disponibilizar para nós aí no site. Vai ser um presente para gente, Eu estou né? louco para ver a tradução, diz que é um vocabulário enorme que o Sim. Kardec fez. Só para a informação do pessoal aí. Obrigada, Sérgio. A colega que não estava ouvindo a Neide entendeu o que ela tinha dito? Eu acho que ela não ouviu. Bom, vamos prosseguir aqui. Pessoal, então, tem que ter folha de rosto, tá, pessoal? Né? Tem que ter folha de rosto. Até porque, tá vendo, veio do francês, do original. Então, tem que ter a folha de rosto. Então, o que a gente pode, né? Então, o próprio Allan Kardec, né? Como eu coloquei ali, já dá para a gente esse resumo da obra, né? Então, o próprio resumo da obra está na folha de rosto. Então, tudo que a gente for falar, a gente está o quê? Só dialogando, né? A gente está só pensando e refletindo, né? Sobre essa folha de rosto. Né? Então, essa nova, né? Por que o livro dos médios, ele, né, como a gente falou no início, ele é um marco, né? Por que ele é diferente, né? Junto, lógico, né? Como a gente colocou no início, junto com as instruções práticas, porque
todos esses fenômenos espíritas que eram, né, que a gente coloca, que a gente chama de fenômenos espíritas, que sempre, né, que muito antes de 57, né, muito de 857, já o fenômeno sempre existiu. Só que ele não era interpretado com a linguagem certa, ele não era interpretado com uma linguagem de ciência, com uma linguagem científica. Então, o Allan Kardec, ele traz isso para a gente, e ele já coloca isso desde a folha de rosto. Lógico que ele coloca, né, sendo todo este conhecimento, com né, ele coloca aqui, né, contém um ensino especial dos espíritos, né, mas ele traz todas, né, e ainda traz, ele coloca o vocabulário também, muitos dessa obra que a gente estava, né, que a gente falou no início, ele coloca também, ele coloca para a gente, por exemplo, o que é médium, ele traz também, ele migra, né, de uma obra para outra, ele complementa e traz muito da outra obra para o livro dos médiuns também, né? Só que a gente não pode interpretar, quando a gente lê essa folha de rosto, né? A gente pode observar, em nenhum momento ele colocou que é um livro para a formação de médiuns, que ele vai dar, como eu coloquei ali, né, que é um livro que você vai ler e já vai se tornar um médium, ou que ele vai dar uma fórmula mágica, uma receita infalível de uma produção de médiuns, tá? Não é essa a proposta do próprio Allan Kardec, lógico, do ensino dos espíritos, tanto que ele coloca, ele vai apresentar uma teoria, ele vai apresentar a ciência, um método, né? Então a gente não pode colocar isso, até porque ele estaria, se ele estivesse prometendo, né, desde aqui da folha de rosto, por isso que a gente fala, a gente não pode ler assim, a gente vai ver, né, ele vai ter um capítulo onde ele vai definir sobre o que é ser médium, o que o Espiritismo entende como médium, e a gente vai ver que depende de muitas outras qualidades individuais, ou seja, de cada um, muitos outros fatores para que uma pessoa possa vir a ser médium, né, médium como a gente entende o termo, né? Então depende de muitas coisas, que não é somente lendo este livro ou apenas seguindo esses passos, né? Como eu coloquei ali, né? Como ele coloca também na própria instruções práticas, ele já traz isso. Ele já estava preocupado com isso. Olha, então esse livro é uma receita para eu virar médium, não é? Né? Da mesma forma que um livro de teoria, como eu coloquei ali, né, de poesia, de pintura, de música, não vai fazer, não vai te transformar em um músico, em um poeta, em um pintor, a não ser que você já traz, né, as qualidades para tal. Né? E essas qualidades para ser médios, né, ou seja, que vão dessas faculdades, o Allan Kardec já traz aqui para a gente e a gente vai estudar. Então, a princípio, né, como a gente pode colocar aqui, a gente não pode entender o livro dos médiuns como sendo uma receita mágica para a gente se tornar médium, porque o objetivo do livro não é esse. Né? Como que a gente pode entender que o objetivo da obra, do livro dos médiuns, e também do livro Instruções Práticas, né, é indicar os meios, ele indica os meios, porque ele percorreu isso. Ele indica os meios de como desenvolver a faculdade mediúnica. Né? E ele também vai falar, né, de quais são essas condições. Tem pessoas que já nascem com compromisso mediúnico, quais são os tipos de compromisso? Né? Nós não vamos ver hoje, né, no nosso estudo de hoje, porque não é nosso tema. A gente já vê ao longo de toda a obra, mas ele já traz, ou seja, como é que eu posso desenvolver a faculdade, como que oriento essa faculdade, qual é o seu emprego útil, quando é que eu posso usar a faculdade mediúnica. Então, é isso que o livro traz, tá? Sobre a evocação, né? Aqui ele fala guia dos médiuns
e dos evocadores, né? Se seria a tradução mais correta, né? O que seria, como se fazia na época de Allan Kardec uma mesa mediúnica? E a gente pode ver isso, ele mesmo diz, a gente tem vários textos sobre isso. Tinha um médium e tinha os evocadores, né? Hoje, né, a gente pratica de uma forma um pouco diferente, né? Por isso que o Herculano Pires, por isso que eu trouxe essa aqui, que ele coloca doutrinadores, né? O que é o doutrinador? Aquele que dialoga com o espírito, aquele que vai dialogar com o médium ali e com o espírito. Mas na época do Allan Kardec, se evocava um espírito específico, então ele inclusive tem um capítulo só sobre evocação no Livro dos Médiuns, e nós vamos estudar. Tá? Então, por isso que ele colocou guia dos evocadores e não só dos médiuns, porque aquele que também evoca precisa entender e saber tudo aquilo que o médium também sabe. Né? Então, ele já está indicando que o livro não é só para aquele que traz a vocação, o dom, enfim, como a gente quiser chamar, né? Ou seja, aquele que é médium mesmo, também para os evocadores. No nosso, o Brasil, né, como eu coloquei aqui, depois eu vou passar isso para vocês, aqui no nosso Brasil, no movimento espírita, essa questão muda um pouco de figura. Tanto que vai ter aquelas pessoas que apoiam e aqueles que não apoiam. Mas no próprio livro dos médiuns, né, isso aí não é uma questão de apoiar ou não, o próprio Allan Kardec diz para a gente, né, eu trouxe aqui, gente, lógico que a gente vai ter uma aula, um estudo só sobre evocação ao longo do nosso estudo, tá? Mas só como ele trouxe isso na folha de rosto, vale a pena um comentário. Na época, tá, o Allan Kardec já indica, no livro dos médiuns, já indica que a evocação tem que fazer parte do grupo mediúnico, tá? Ou seja, em grupo, normalmente a gente faz o quê? A comunicação direta, né? Ou seja, o espírito que vem e se manifesta para o médium. Não é o médium ou o evocador ou o doutrinador que evoca, né? Ou seja, que chama um espírito específico. Mas o Allan Kardec fala que tem que evocar o espírito. Lógico, né, pessoal? Lógico que não é qualquer espírito, ele vai colocar os meios, os métodos, ele vai falar que tem que ter, que o médium e o espírito evocado, ele tem que ter afinidades de fluidos, não pode se evocar qualquer tipo de espírito, né? Então, é lógico que ele não vai jogar esse conhecimento e não vai trabalhar com essa temática, sim, tanto que ele reservou, inclusive, um capítulo para isso. Né, eu trouxe aqui só como exemplo, por exemplo, quando o Allan Kardec fala, né, quando é um médium iniciante e ele está começando a sua prática mediúnica, deve-se, antes de tudo, antes de receber qualquer outro espírito, deve-se evocar o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, né? Para que este espírito possa orientar a sua faculdade mediúnica. O próprio Allan Kardec chama, né? Ele fala assim, a maioria dos espíritos, eles acompanham os grupos mediúnicos mais de uma vez, né? Ou seja, o grupo mediúnico, quero dizer, não é composto somente de nós encarnados. Há também os espíritos que pertencem ao mesmo grupo, de forma, né? Lógico que ele falava grupo mediúnico, ele usava outra linguagem, tá? Mas só para a gente entender que também os grupos são compostos por tem uma equipe espiritual, e o Allan Kardec ele usa a palavra, né? Ele fala assim, como se fosse uma assembleia. Quando estamos em assembleia, os homens precisam ser chamados, né, para poder falar. Então, que o espírito, pelo menos o anjo da guarda, pelo menos ele tenha que ser evocado, né? Se não quiser evocar outros espíritos, que pelo menos o anjo da guarda, o protetor do grupo, ou daquele médium em trabalho, seja evocado, né? Então, como ele coloca, inclusive, né, o Allan Kardec, como eu coloquei ali, no próprio livro dos médiuns, né, por isso que ele fala a guia dos evocadores, né? Depois que o nosso movimento espírita preferiu traduzir por doutrinadores, né? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com esses termos.
No livro dos médios, o Tom Allan Kardec, ele coloca a evocação, ele coloca, ele supervaloriza essa técnica, né? Esse meio de evocação. Inclusive, ele fala que o ideal, né? Ele fala que um grupo mediúnico ou uma sociedade, né? Ele usa o termo, ele não fala grupo mediúnico. Então, ele fala assim, tem que ter os dois tipos, né? Eu tenho que ter as duas formas de meios, né? Eu tenho que ter a forma espontânea e a forma e as evocadas, né? Porque se eu fizer só a forma espontânea, eu vou causar um prejuízo, segundo Allan Kardec, tá bom? Se eu fizer só também a evocação, também estou causando um prejuízo, também segundo Allan Kardec. Então, por isso que desde a folha de rosto, ele coloca dos médios e dos evocadores. Tá? Alguns, né, a gente tem muitos, quando o livro dos médios, né, há um tempo atrás já, né, completou 150 anos, a FEB fez, né, sempre faz, né, as palestras, os seminários, né, chama os grandes estudiosos do meio espírita para poder comentar sobre a obra que está fazendo aniversário, né. E na época que o livro dos médios fez 150 anos, um dos temas que ficou mais em evidência foi sobre a evocação, né? Porque o Brasil, o nosso movimento espírita, a gente deixou de lado a evocação, por isso que nos grupos mediúnicos a gente só usa as manifestações espontâneas. E tem grupos de espíritas no Brasil falando, foi um erro que fizemos, né? Estamos comemorando os 150 anos da obra, mas deixamos de lado, né, um dos pilares do livro dos médios, que é sobre a evocação. E se a gente for, se a gente for pesquisar, né, tem várias hipóteses, né, que foi que tirou, como foi que o Brasil deixou de lado a evocação, ao ponto da gente até tirar a palavra evocação, olha aqui, ó, tiramos a palavra evocação, olha aqui o que o Herculano Pires colocou, né? Tiramos até a palavra. Né? Por que isso aconteceu, né? Se a gente for jogar, né, agora falando do Brasil, a gente, né, pode atribuir, né, a culpa, vamos colocar assim, não ao Chico Xavier, né, mas às pessoas que o seguem, né, ou que o seguiam, né, ou que interpretavam, né, daquela expressão. Lembra do Chico Xavier? Eu coloquei ele no slide, né, falando que o telefone toca de lá para cá, né? E o Chico Xavier, ele tem isso muito presente, né? Ele falava sobre isso, mas ele tinha uma razão, né, muito séria para fazer isso. Não é que ele achava ou estava desmerecendo as evocações, é que o trabalho que ele fazia era diferente, né? O trabalho que o Chico fazia, você imagina, o trabalho que ele fazia, né? Que era atender uma multidões de pessoas que chegavam lá para ter uma carta de um ente querido, né, que se foi, né, que já se encontra no mundo espiritual. Imagina se o Chico fosse evocar todo mundo. Não teria como. Até porque o Chico sabia, né, como já está no livro dos médios, que não é todo o espírito que está pronto para ser evocado, né, ou que pode, né, ou que tem a tutela, a permissão para poder ser evocado. Ele já sabia disso. Então, por isso que ele, da forma como, né, da forma tão carinhosa como ele é, né, o que ele fazia? Gente, o telefone toca de lá para cá, vamos deixar então a fila seguir, né? Então, o que isso aconteceu? Aconteceu, né, o que a Dora Encontre fala, por exemplo, né, que a gente muitas vezes pega uma frase ou um jeito de um médium aqui no Brasil e a gente coloca como verdade absoluta, né, o jeito o jeito dele fazer um trabalho. Então, a gente pode colocar a culpa no movimento espírita, lógico que não no Chico, tá bom? Não estou desqualificando o Chico, pelo contrário, né? Apesar de que o Chico, como eu coloquei ali, né, que trazia as mensagens de Emmanuel e de André Luiz, tá? Só um minutinho, Sérgio.
ele, o Emmanuel e o André Luiz, em algumas obras, tá? Se vocês quiserem, eu dou referência lá no grupo também, a gente deve trabalhar, quando a gente for falar sobre evocação, esses dois espíritos, lembra que a gente trabalhou a opinião do Emmanuel e do André Luiz, tá? Eles não gostam da evocação, tá? Eles não gostam da evocação, e eles colocam isso para o Chico. Inclusive, isso influenciou muito o movimento espírita do Brasil, tá? Então, os grupos, né? O grupo espírita, ele se divide. Então, tem aqueles que acreditam que a gente deve seguir o que o Allan Kardec coloca para nós, né? Ou seja, trabalhar com esse período de evocação, e aqueles que são mais da linha, vamos colocar assim, Emmanuel, André Luiz e Chico. Né? Então, estou trazendo, lógico que eu não estou desmerecendo nem o trabalho de Allan Kardec, nem o do Chico, tá? Estou colocando aqui que há diferenças doutrinárias. Pode falar, Sérgio. Não, isso tudo tem uma lógica, né? Se a gente parar para pensar, o que acontece? É a combinação dos dois sistemas, tanto de evocação, né, como de apresentação espontânea do espírito. Eu acredito que vai depender de que tipo de atividade. Por exemplo, na atividade da época lá de Kardec, ele estava construindo a doutrina, era muito importante, ele escolhia, né? Olha, faleceu uma pessoa que era do movimento, estava encostado nele ali, já estava até combinado com aquela pessoa que seria evocada ela depois, porque aquele depoimento era importante, era aquele espírito que ia falar, o espírito que tinha problema de comilão, né? Ele foi evocado, né, para falar sobre a questão do órgão lá no corpo ou não. Então, tinha um sentido. Já o Chico é aquilo que você falou, era outra situação. Já pensou se o Chico aceitasse essa ideia de evocar, chegasse lá 100 pessoas, ele justamente evocaria, e vamos supor que 100 espíritos não podia se apresentar por um motivo ou por outro, aquela pessoa que estava ali não estava nem em condição de receber a mensagem, já ia falar que o Chico era canastrão, Exatamente. Né? Você está mentindo. Então, cada trabalho é uma história. Né? Se você está numa reunião, por exemplo, de desobsessão, não é isso? Tá? De repente, você precisa evocar ou não, quer dizer, vai depender muito. Eu acho que o dirigente mediúnico tem que ter essa sensibilidade, né? E não ficar tomando a palavra naquele sentido, né? Restrito. A gente tem que ver a palavra no sentido amplo, né? É igual médio. Médio todos somos. Porque, não é verdade? Se eu escrevo um texto agora aqui, eu não sou médio ostensivo, e eu escrevo um texto, quem garante que eu não estou inspirado por um espírito? E se eu fui o intermediário de uma mensagem, eu tendo consciência ou não, naquele momento eu fui médio, mesmo não sendo ostensivo. Então, o livro é para os médios, inclusive para aquelas pessoas que nem percebem a mediunidade, vamos dizer assim, entre aspas. Para todos nós, né? É para todo mundo. O Kardec vai falar isso aqui, que é para todos. Para todos nós, exatamente. Eu concordo com você, Sérgio, no sentido que o trabalho do Chico, a proposta, o compromisso mediúnico do Chico era outro. Né? Inclusive, o Allan Kardec, vou falar de um texto da Revista Espírita, que ele coloca sobre os períodos que o Espiritismo iria enfrentar, né? Um dos últimos períodos é o do compromisso da nossa reforma moral, e o Chico, como médium, Chico, Divaldo, a Ivone do Amaral, eles vêm com essa missão, né? Um compromisso diferente dos médios que estavam lá em Paris. É a mesma trabalhando coisa. Ao lado, né? O trabalho bom que a gente pode citar como exemplo, que é similar ao do Chico, guardado as proporções, é o do Orlando, aquele médio de Venceslau Braz, que vem aqui de vez em quando, não é isso? Psicografar os recadinhos dos que faleceram, tal, para as mães, para os parentes, não é? Ali não tem como você ficar fazendo evocação. Não tem, exatamente. Não é isso? Exatamente. O médio faz uma evocação genérica. Não é? Eu tenho certeza que na concentração, na oração dele ali, ele pede que se manifeste, mas não nomeia ninguém. Né? Sim. Não deixa de ser uma evocação. Quando o médium se concentra, não é isso? No pensamento ele já está evocando. Já está evocando, é verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o que eu concordo aí com esse pessoal que é mais radical, né, para o lado do Allan Kardec, no sentido de que eu, por exemplo, quando a FEB, por exemplo, né,
ela orienta que a gente deve deixar a evocação de lado, na minha opinião, tá? Eu concordo com a Dora Encontro, com o Cosme Massi, por exemplo, que diz que não, a gente deve, inclusive, voltar a estudar, né? Voltar a estudar, voltar a colocar, né? Ou seja, alimentar isso em nossos grupos mediúnicos, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo compromisso, nem todo mundo pratica a mediunidade como Chico. Né? Então, assim, muitas vezes, por que eu trouxe essa questão aqui? Não é porque eu quero confrontar, botar Chico Xavier, ou confrontar com Allan Kardec, ou colocar quem tem maior tutela, não é isso. Tá? É só para a gente perceber que, por exemplo, que o livro, né, a gente comemorou os 150 anos da obra, e mesmo assim nos falta ainda estudo. Eu acho, porque Ana, nem momento. Eu acho, inclusive, que essa questão de evocar numa mediúnica o protetor de cada médico, eu acho até uma segurança para o grupo, para ele, né, dar ali a condição daquele protegido dele. De repente, aquela pessoa não está nem em condição, aquele dia, de estar ali sentado à mesa. Uhum. Não é? Eu acho que isso ajudaria, enriqueceria as mediúnicas. Meu ponto de vista, né, também. Sim, concordo. Por isso que eu acho que a FEB poderia ser um pouquinho mais... Ela poderia, acho que, relaborar essa questão, né? Então, tivemos os 150 anos, tem esse movimento de pessoas, né? De teóricos espíritas, de palestrantes, de estudiosos, né? Querendo a volta, justamente por quê? Porque é um cumprimento, pessoal, do livro dos médios. É um capítulo que a gente não pode arrancar. Né? E ele mesmo já coloca, né, como o Sérgio colocou, que pelo menos seja do anjo da guarda. Né, que a gente tenha que colocar isso em nossa prática, né? Mas eu ainda acho, como eu coloquei ali, que acho que o Chico Xavier, a figura dele é tão respeitada como tem que ser, né? Mas, ao mesmo tempo, mal interpretada, porque em nenhum momento ele falou que a evocação é ruim. Ele só falou que o trabalho dele, o telefone toca de lá para cá. Eu vou mais longe, Ana, com você. Isso também traz também um pouco da nossa cultura cristã, judaico-cristã, de não evocar os mortos, sabe? Essa palavra ainda pesa, como a grande parte, salvo aquele que nasceu na família espírita, mas as pessoas ainda trazem isso ainda, né? Eu brinco até que se o livro dos espíritos não chamasse livro dos espíritos, chamava livro das almas, talvez tivesse mais acesso às pessoas. Mais acesso, né? A palavra espírito assusta ainda. Assusta, né? Mas não ia conseguir nunca atingir o nível não, eu sei, filosófico, né? É uma força de expressão minha, sim, porque nós, como a maioria veio, principalmente da católica, traz isso ainda, né? Sim, é muito forte, né? É muito forte. Pessoal, algum comentário? Gustavo, tem alguma coisa no chat? Algum comentário? Oi, Ana, tá tudo tranquilo por enquanto aqui. Nenhuma mensagem no chat, ninguém levantou a mão também, não. Tá bom. Então, pessoal, assim, para a gente entender, né, como é que a gente consegue ler, por exemplo, né? A gente viu que o André Luiz, o Emmanuel, algumas referências, né? Se a gente for ver, né, se a gente fosse começar a estudar o Espiritismo, né, por esses livros, a gente não ia entender a importância da evocação. Então, por isso, né, que eu coloquei aqui, ó, que em nenhuma hipótese a gente deve começar a estudar pelas obras complementares. Foi o que o Sérgio falou na semana passada, né? Ou seja, se a gente começar a estudar primeiro a série André Luiz, depois o Emmanuel, né? O que a gente tem que fazer isso? A gente deve estudar e tem que estudar. Mas, primeiro, os livros, pelo menos os 5 livros do Allan Kardec. Né? Porque até para a gente conseguir opinar, será que eu concordo ou não com o Allan Kardec sobre se a gente deve ter ou não em nossos grupos mediúnicos a evocação? Porque senão eu fico presa à opinião de Emmanuel, eu fico presa à opinião do André Luiz, por exemplo, lembrando que eles é a opinião de um espírito só. Respeitados? Lógico que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, pessoal. Até de quem não leva o nome André Luiz e Emmanuel.
né? Mas lembra, né? Agora lembra do que a gente estudou na semana passada? O que atribui autoridade? Um dos itens que atribui autoridade ao espiritismo. Por que as obras de Allan Kardec têm, além do método que ele colocou? Porque aqui é o conjunto, né? Ele testou várias opiniões, vários espíritos ao mesmo tempo, né? Então, não foi somente o André Luiz, não foi somente o Emmanuel, né? Então, assim, então, para que a gente possa ter esse senso crítico, que era o que o Allan Kardec queria de nós, né? A gente não deve começar, né? Apesar das obras elas serem brilhantes, né? Mas elas e terem que ser lidas, lógico que elas têm que ser lidas, elas são obras complementares, mas ainda são obras complementares da doutrina espírita que está nos livros de Allan Kardec, né? Alguém discorda sobre isso? Porque isso, pessoal, que eu estou falando assim, é uma vertente de pensamento, tá? A gente não é obrigado, não é obrigado a gente pode concordar, né? Mas por que eu penso assim? Justamente baseado no que o Allan Kardec colocou, né? Vamos ler todos os livros, depois o que vem adiante. E o que vem adiante, vamos sempre colocar o quê? O livro dos espíritos, dos médios, todas as obras, a Gênesis, o Céu e o Inferno, né? Como gabarito. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Emmanuel, o André Luiz, né, indicando que a gente não deve evocar, é lógico que isso não desqualifica a obra de ninguém, e nem o trabalho espiritual de ninguém, mas é apenas opiniões diferentes, tá? A gente tem que entender o quê? Essa é a opinião do André Luiz, essa é a opinião do Emmanuel. Mas da doutrina espírita, que leva o nome, ou seja, que tem a tutela do próprio Allan Kardec e do espírito de verdade, a evocação, né? Lógico que a gente está colocando a evocação aqui como exemplo, a gente deveríamos praticar em nossas casas espíritas. Pode falar, Neide. Diana, é o seguinte, além disso, além dessas obras complementares que você está falando, eu vejo muita gente indicar para os novatos romances daqui, romances dali, alguns autores, e acho que não é esse o caminho de indicar romances. Mas para iniciar, para entender o que é o espiritismo, então a gente indica romance. Mas não adianta indicar romance se você não sabe o que acontece, não é mesmo? Exatamente, eu concordo com você, Neide. Então, eu acho que teria que indicar, sim, o livro dos espíritos. Você quer entender? Então, entendo, não é? Não indicar romances e esses livros mais, assim, sabe, saudáveis, mais leves. Tem muitos romances bons. Sim, né? Com certeza. Os romances ditados pelo Emmanuel, né? Mas a maioria dos romances, assim, né? Dá vontade quando a gente vê assim, na casa espírita, dá vontade de arrancar. Assim. Tira daqui, né? Porque eu acho que talvez assim, as pessoas não estejam agindo estão querendo trazer para nós a pessoa compreender o espiritismo, mas não é bem por aí. Eu acho que tem que indicar mesmo o livro dos espíritos, para entender. Sim. Depois, sim, vai ler os romances para poder ter uma confirmação. Exatamente. Fala, Sérgio. Eu não vou aqui fazer uma crítica ao André, vou fazer só um comentário para a gente refletir, para todo mundo pensar depois, cada um chegar à sua conclusão, né? Para não ficar aquela coisa assim fechada, como a Ana está falando, não pode ficar fechada, porque a codificação foi feita por espíritos bons, ou seja, espírito que já não deseja mais o mal, só deseja o bem, não é isso? Emmanuel estava lá, não lembro do André. Né? Joana fez alguma coisinha também, parece pouca coisa. Mas o que eu quero dizer é assim, quando a gente pega a obra de André, a gente já percebe uma diferença muito grande entre a opinião dele e dos instrutores dele ali. Eu gosto muito de ouvir os instrutores do André. E muitas vezes, até os instrutores do André, daqui a pouco você fica sabendo que eles vão encarnar, porque precisa evoluir ainda. A gente fica até surpreso, né? Vez ou outra aparece um que desce lá, que precisa daquela concentração toda, desce aquela luz, né? Aquele, sim, pode ser que seja um espírito superior mesmo, né?
por isso que eu digo assim, então a gente não pode se pegar 100% na obra do André, porque lembra que o André, quando desencarnou, ele ficou 8 anos no umbral. Como é que logo em seguida o André já poderia ter se transformado num espírito referência geral, né? Agora, eu gosto muito das obras de André quando eu vejo o aconselhamento dos instrutores. Sim. Né? Ali tem uma síntese boa. Essa é a análise que eu queria fazer sobre isso. E tem muita coisa que ele mesmo fala sobre o Allan Kardec, e muita, a evocação é uma das poucas coisas, se a gente for ver, que conflita. Tá? Ele não, né, assim, essas obras, por isso que eu falo assim, a gente não está, pelo amor de Deus, eu não estou metendo a boca nas obras de Chico Xavier, tá? Mas é só para a gente ver que há diferenças doutrinárias entre elas. E o próprio Emmanuel diz o quê? Naquilo que o que eu disser contrariar o que Kardec diz, fique com Kardec. Não é isso? Exatamente. Então, acho que acabou. Não tem, ele mesmo colocou isso, né? Ele mesmo colocou isso. Então, o que falta, né? O que a gente coloca, o que a gente tem que colocar para nós, né? Que a gente tem que estudar, né? Quando a gente se prende a muito, né? Como o Sérgio colocou, quando a gente se prende muito à opinião de um autor, né? A gente se fecha e esquece da base. Né? Por exemplo, se a gente quer começar um estudo sobre o que é mediunidade, a gente tem que começar com o livro dos médiuns, que consequentemente vai nos obrigar a começar pelo livro dos espíritos e assim por diante. Né? Então não tem como a gente colocar outra, acho que não tem outra saída. Ele já colocou para a gente o método, né? E no próprio livro dos médiuns, como a gente viu aqui na nossa folha de rosto, né? E já coloca assim, olha, vou falar sobre quais são os perigos, quais são as dificuldades, ou seja, ele já dá para a gente o quê? Um caminho seguro, né? Ele já dá esse caminho seguro a seguir. Então, por isso que muitas vezes, né, quando a gente começa, quando a gente vê alguns alunos do EJA, né, que começa a ler, né, a gente sempre tem que incentivar e falar assim, gente, lê primeiro os livros de Allan Kardec, né? Eu sei que é porque o Chico Xavier é uma figura tão importante, né, e ele veio com esse compromisso grande, né, então, assim, para nós, ainda mais aqui do Brasil, ele é muito importante, então a gente tem esse interesse, né, em conhecê-lo, mas quando a gente for estudar, tem que começar por esse daqui, por esse livro, aliás, por todos esses livros que nós estamos estudando, não tem outro caminho, não tem como a gente percorrer, pelo próprio Allan Kardec já nos coloca este caminho, né, e que a gente não possa ficar na dependência de um espírito ou do outro, né? Que a gente possa buscar, que a gente use o bom senso, ou seja, todas aquelas ferramentas que o Allan Kardec coloca para a gente, né? Ele fala, né? O espírito de verdade a gente não coloca, olha, espíritas instruí-vos, né? Ou seja, vamos ter bom senso, a gente tem que buscar esse conhecimento, só que com método, né? Inclusive, método é até um título de um capítulo, né, que está no livro dos médiuns, que a gente também vai estudar. Tem a questão dos médiuns, né, Ana, também, que a codificação foi feita com vários médiuns em vários locais do mundo, como você já ensinou aqui para todo mundo, né? Todo mundo aprendeu isso lá no ESD. E, por exemplo, só para citar uma obra de André, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, que é uma obra fantástica, né? Que é até difícil essa obra. Compreender tudo, mas ela foi ditada para 2 médiuns. E um dos médiuns desvirtuou depois e foi fundar o quê? A Conscienciologia lá em Foz do Iguaçu, que é o Valdo Vieira. Uhum. Então, provável, será que o Valdo desvirtuou? Será que naquele período ele já filtrava bem o que André queria dizer? É por isso, né? E até isso o Allan Kardec coloca no livro dos médiuns. Ele fala assim, então vamos o quê? Nos prender na mensagem da obra. Sim. Esse livro tem uma mensagem que esse livro, inclusive, ele parece que complementa a obra de Kardec, né? Mas você já tem que ter lido pelo menos a Gênese, entendido a Gênese,
né, para poder entender a questão de fluidos, a questão de formação de mundos e etc. E em nenhum momento essa obra não tem, aparentemente, nenhuma coisa que bate de frente com Allan Kardec, né? Tanto que essa questão da evocação que a gente trouxe é uma das poucas coisas, e uma das mais polêmicas, né? No nosso movimento espírita. Né? Então, mas, você viu, para a gente entender, né, para a gente entender a evolução em dois mundos, por exemplo, a gente tem que ter lido a Gênese. Sim. Né? E a gente faz um paralelo, assim, vai riscando aqui, como eu faço aqui, porque senão não tem como senão a gente vai ter só uma leitura, vai virar tipo, né, como o Neide colocou pra gente, vai virar somente mais um romance. Sim. E não é assim, é um livro doutrinário, né? Todo livro todo livro de conhecimento, de complemento, e também, né, gente, assim, por mais grandioso que seja, ainda é um texto complementar. Né? Ou seja, todas as obras de Chico, todas as obras de Divaldo são textos complementares, porque o Espiritismo, e isso aí não sou eu que estou dizendo, o próprio Herculano Pires já falava isso, e falava, você quer aprender o que é o Espiritismo? Leia Allan Kardec. Então, não tem outro jeito para a gente fugir disso. Alguma Depois você questão, pode fazer pessoal? a pós-graduação, né, Ana? Nas outras obras. Depois a gente faz. Alguma pergunta, pessoal? Comentário? Tá? Então, gente, só colocando, tá? Isso aqui a gente está fazendo uma discussão, estamos em um ambiente de estudo, tá? Não estou desqualificando, pelo contrário, tá? As obras de Chico Xavier. Tá? A crítica que eu fiz ali é ao movimento espírita, ou seja, a nós, que muitas vezes interpretamos até de forma errada o que os próprios médios, os nossos médios aqui, dizem. Alguma questão? Então, assim, o próprio resumo da obra, pessoal, como nós vimos aqui, né, como já lemos, está no nosso, né, sem ser o livro da Neide, que não tem a folha de rosto, né, Neide? Mas os outros, o próprio Allan Kardec já traz para a gente, ele teve esse cuidado de trazer para a gente esse resumo, tá? Então, tudo o que a gente está falando aqui, ó, a gente está chovendo molhado, né? Então a gente já está refletindo o que seria essa folha de rosto. Então, o que o livro dos médios... Tem que comprar outro, Neide. Então, o que o livro dos médios, que é o compromisso dele? Então, ele vem possibilitar para compreender os fenômenos mediúnicos. Ele vem dizer que, né, logo nos capítulos iniciais da primeira parte, ele vai fazer lá o seguinte: olha, não é nada, os fenômenos mediúnicos não tem nada de sobrenatural, tá? São todos os fenômenos espíritas, são fenômenos que a gente consegue explicar de forma lógica, racional, de forma científica, apenas usando as leis do mundo invisível, as leis do mundo espírita ou do mundo espiritual. Tá? Mas isso não quer dizer que elas são sobrenaturais. Sobrenaturais aqui eu vou entender tudo aquilo que eu não posso explicar, que foge à minha razão. Aquilo que eu não posso explicar de forma lógica e racional. Que não tenho lei, que eu não tenho ciência para poder explicar. Ou seja, ele criou uma ciência, ele codificou uma ciência junto com o ensino dos espíritos para poder explicar esses fenômenos. Então, ele veio com esse compromisso, além de explicar, de trazer para a gente essa compreensão, como que eu desenvolvo a minha faculdade mediúnica, né? Lógico que não do jeito como a gente colocou, não é aquela receita de bolo, né? Não é aquela mágica. Ele vai desenvolver esse assunto, como que a faculdade, quando é que ela pode ser desenvolvida? E quais são os, né, como a gente colocou, sobre a sua prática, como que eu a pratico e qual o risco que eu posso ter dessa prática, como que eu posso usar, e quais hipóteses que eu uso a prática mediúnica, ou seja, qual é a sua utilidade. Então, o seu mérito está exatamente nisso. Tá? Indicar as condições e a maneira de como a gente vai proceder, como a gente tem que proceder para a gente se tornar médios, evocadores, doutrinadores, como a gente chama na nossa linguagem de hoje, ou pesquisadores dos fenômenos espíritas. Tá? Então, Allan Kardec também está escrevendo essa obra para os pesquisadores. E, lógico, né,
a gente vai perceber, da mesma forma como a gente fez com o livro dos Espíritos, a gente vai perceber que tem a marca do Allan Kardec, né, por ele ser o pedagogo, por ele trazer todo esse jeito que ele tinha, né, de construir o conhecimento, de fazer a ciência. A gente vai ver que ele trata, ele explica, ele exemplifica, né, ele não é repetitivo, como eu falei, né, então muitas vezes, olha, se parecer um termo que eu não sei, eu me viro para procurá-lo, ele já falou isso antes, né, então eu volto, né, volto atrás, eu volto, eu dou um pause, volto atrás um pouquinho, veja onde que eu perdi esse conhecimento, porque ele vai o tempo todo, ele vai ensinando e vai complementando este conhecimento. E ele traz também um assunto, né, uma das grandes questões que ele traz da obra é que ele vai trazer para a gente, né, de como que a gente compreende as comunicações mediúnicas de uma forma lógica, como que eu vou avaliar, separando o que é mediúnico, o que é anímico. Anímico não quer dizer mentira, tá? A gente vai discutir sobre isso, o que é animismo, o que é mediúnico e o que é mistificação. Aí sim seria uma mentira. Bom, então ele vai definir esses termos e dar a compreensão espírita de separando isso, né? Porque ele vai falar assim, nem todos os fenômenos ditos sobrenaturais são científicos, ou seja, são mediúnicos. Alguns são de origem anímicas, outros são mistificações mesmo. Ele mesmo passou por isso, né? Então ele deixa, como eu coloquei aqui, ele permite, né, que ele já dá um guia, como ele colocou, né, para a gente poder separar o joio do trigo. Alguma questão, pessoal? Vocês gostariam de colocar? Olha quanta coisa, né, que a gente só está falando isso aqui, só da folha de rosto. Quando a gente está retirando todos esses conhecimentos. Então, é pela primeira vez que eu coloquei ali, né, na história, né, e ele coloca isso na própria Revista Espírita, de janeiro de 1861, que é pela primeira vez com o livro dos médiuns, né, porque as instruções práticas, lembra? Ele veio com o objetivo de trazer um vocabulário, de trazer um dicionário, né, de ter aquele compromisso de dar à ciência espírita as suas definições de termos, mas o livro dos médiuns veio trazer realmente esse viés científico, então ele veio inaugurar, vou colocar assim, né, porque o livro dos espíritos ele traz os princípios, né, essa parte mais filosófica, e a parte mais científica nós vamos encontrar com o livro dos médiuns, então por isso que ele é extremamente importante. E foi pela primeira vez que esses fenômenos que eram ditos como sobrenaturais e muitas vezes explicados por outras fontes de conhecimentos que não era a fonte científica, pela primeira vez Allan Kardec consegue, junto com os espíritos, trazer a mediunidade para o campo científico com o livro dos médiuns. E lógico, né, trazendo isso como ele colocou aqui, né, falando sobre o que é mediunidade, sobre né, ele repete aqui na própria Revista Espírita, ó, falando dos objetivos, como podemos praticá-la de forma segura, né, depois vocês pegam a referência aqui da própria Revista Espírita. Alguma questão, pessoal? Até porque, né, não foi, né, o próprio Allan Kardec coloca falando isso, né, a mediunidade, né, como faculdade, agora, não, a mediunidade não como ciência agora, né, como faculdade, né, do homem, do próprio espírito encarnado, ela existe desde sempre, né, mas ela nunca tinha sido antes, né, do domínio científico. Então, né, e ela precisava de um destaque, né, afinal, a própria história da ciência espírita, né, veio através do quê? Da via mediúnica. Como que a gente obteve os ensinos dos espíritos? Através da via mediúnica. Então, o Allan Kardec, ele destaca essa importância até para a própria construção de toda a codificação espírita, né? Então, essa é uma das importâncias do livro dos médiuns, né? Ele tem um livro só para falar sobre os fenômenos mediúnicos, então a gente precisava disso, né? E ao mesmo tempo, né,
que o Allan Kardec já veio, como a gente discutiu na semana passada, já pronto para poder cumprir essa missão, né? E ele já veio pronto. Ao mesmo tempo, muitos médios também, né? Eles vieram com este compromisso do quê? De provar de forma científica a imortalidade da alma, né? E dar o termo, né, científico para essa alma, né, Sérgio, que eles colocaram como espírito, né? Eles, né, o termo, né, o certo, né, segundo a ciência espírita. Então, eles vieram com este compromisso, né? Tanto que o Allan Kardec, né, eu coloquei aqui, eu acho que foi, já mostro para vocês. O Allan Kardec coloca, né, que ele tem um artigo da própria Revista Espírita, que ele coloca assim, né, que o espiritismo tem os seus períodos. Esses períodos, os médios, eles iam se dividir também em períodos, né? Então, o período, esse período que compreendeu a metade do século XIX, né, que veio com o livro Dos Espíritos adiante, é o período onde os médios teriam o compromisso do quê? De provar que o espírito existe, provar que ou seja, que provar que tinha alguém querendo se comunicar com aquela mesa girante, por exemplo. Né? Então, esse é um período, né? É um período que eles vieram com este compromisso, eles renasceram com o compromisso, coloquei ali, né, para a comprovação da imortalidade da alma. Então, eles vieram com esse compromisso. Mas todos os médios, né, todos os médios de uma certa forma, né, como eu coloquei aqui, né, inúmeros médios, né, no decorrer de todos esses períodos que compreenderam a construção da ciência espírita, eles, né, eles já vinham com esse compromisso, eles respeitavam esses 4 passos aqui, ó, já vinham com esse compromisso, né, de vir como médium e de vir nesse primeiro período da comprovação da alma, ou seja, do espírito. Eles se preparavam para esse compromisso, teve esse preparo antes de reencarnar, né, e depois, enquanto já aqui na Terra, já fazendo o exercício mediúnico, a compreensão desse compromisso mediúnico, ou seja, esse passo a passo, pessoal, todos nós médios devemos seguir também. Tá? A compreensão desse compromisso e depois a santificação do compromisso, como alguns vieram, né, como Chico Xavier, enfim, que vieram para viver realmente a mediunidade. Pode falar, Sérgio. Não, é só naquele slide anterior, porque ali às vezes a pessoa fica com essa dúvida, né? A mediunidade é como faculdade do espírito imortal, e a gente vê lá que a faculdade é orgânica, né? Mas é a mesma coisa, sim. Né? Ou seja, todos nós espíritos temos como faculdade essa possibilidade. Exatamente. Agora, quando a gente nasce, e lembrando que o espírito interfere, né, na formação do seu próprio corpo, ele cria aquela possibilidade dessa conexão, né? Ou seja, o organismo dele permite isso, mas o espírito imortal sempre tem essa possibilidade, né, em toda a história dele, né? Só para eu mesmo tive essa dúvida. Não, exatamente, é verdade, né? Porque parece que é uma coisa inerente, né? Mas aqui eu quis dizer assim, como nesse slide complementar aqui, né? Com o compromisso com a faculdade mediúnica, né? Sim. Que eu tenho desde antes antes de vir reencarnar, né? Antes do reencarno. Né? Tanto que tenho preparo, inclusive, sim, do meu perispírito e, logicamente, do meu corpo físico para poder o desenvolvimento dessa faculdade, né? Sim. Então, o Allan Kardec vai falar sobre esse compromisso, né? Ele não expõe muitos médios dele, né? Assim como a gente faz aqui no Brasil, né? A gente expõe muito a vida de Chico, de Divaldo, enfim. Ele não fazia isso, né? Então, mas os médios obedeciam e cumpriam esses compromissos aqui. E o próprio Allan Kardec, tá? O próprio Allan Kardec, que ele mesmo disse, né, que não era médio de uma forma efetiva do termo, né, como ele colocava, né, ele não era, ele, né, falando dele, da pessoa dele, que não era médium, mas ele, né, junto com o Espírito de Verdade,
cumpriu esse compromisso mediúnico, né, de trazer o compromisso mediúnico, inclusive, não está só naquele que vai receber a comunicação, ou naquele que vai evocar, ou naquele que vai doutrinar, mas também naquele que vai codificar, naquele que vai revisar as mensagens, que vai aplicar o método. Então, a gente pode dizer que veio, sim, com esse compromisso mediúnico, apesar dele ter falado que ele não veio com a mediunidade afetiva, né? Ele tem um discurso de Allan Kardec, né, que está na própria Revista Espírita, né, de novembro de 61, né? Ele mesmo coloca, eu não sou médium, mas ele veio com esse compromisso, né? E ele também, né, viveu, né? Ele se dedicou desde que ele se tornou Allan Kardec, se dedicou a este compromisso de trazer, de construir o espiritismo. Alguma questão, pessoal? Já estamos aqui no nosso tempo, né? Olha que análise só da folha de rosto, né? A gente não conseguiu complementar. Os outros, a gente tem mais uns 10 slides, mas é só fazendo esse resumo do que a gente já apresentou aqui, né? Eu queria mostrar, né, na verdade, incentivar, porque a gente, como eu falei, muitas vezes a gente começa o livro, a gente até passa pelo sumário, né, a gente nem lê o sumário, muitas vezes nem lê essas explicações inicial do autor ou do tradutor, e já vamos para o primeiro capítulo, né? Então, para a gente entender, inclusive, que tudo que está no livro, né, todas as informações, elas têm que ser estudadas, né, meu que o Kardec nos colocou, né, fazer esse estudo sério, ler parte por parte, não é mesmo? Pode falar, Carlos. Ana, eu estava refletindo um pouco sobre o que vocês estavam explicando sobre como que foi a parte da codificação do Kardec, né, como que ele fez, né, como que foi essa parte. Eu acho que até por um efeito mais profundo, ele não poderia ser médium mesmo, né? Até por tudo aquilo que como médium, você tem que realmente perder a sua própria, né? Deixar até a sua própria consciência para realmente transmitir com maior fidelidade aquilo que o espírito tá passando, né? Não seria mais ou menos isso daí? Sim, tanto para ele você? quer dizer que ele não veio para ser esse instrumento, né, Carlos, como você está dizendo, Uhum. para servir de instrumento aos espíritos, né? Mas ele veio com esse compromisso. É por isso que a gente está colocando, né, que esse guia, né, ele fala guia dos médios, né, na folha de rosto, que dá para entender que é só para médium. Se eu não sou um médium extensivo, se eu não faço parte de um grupo mediúnico, eu não vou estudar. Mas o próprio Allan Kardec, como ele colocou, ele mesmo disse, eu não sou médium de uma forma efetiva do termo, né? E mesmo assim, ele mesmo assim teve esse compromisso mediúnico no sentido de construção de toda a ciência espírita, né? Porque era uma tarefa em grupo, né? Então, o compromisso dele era outro. Ele já tinha médios que já vieram com este compromisso de ajudar, né? O compromisso De era de ajudar ele organizar, né? de organizar, exatamente, né? E também ele precisava, né? Ele não ficou somente como secretário da equipe espiritual, né, organizando e separando as comunicações ali. Ele tinha, imagina um compromisso de você revisar uma comunicação, não é para qualquer um, né? Ele tinha um compromisso de também acrescentar informações ao corpo filosófico, ao corpo científico, né? Então ele veio com esse compromisso. Então ele não precisava ser médium, inclusive ele contava com... Tem um slide aqui, depois eu vou botar para vocês lerem, que eu coloco o nome de alguns médiuns que ajudaram. Ele contou com médiuns assim, extraordinários, né? Então ele não precisava. Já tinha na equipe, né, ali, nessa primeira parte de médiuns, né,
que já tinham, que já vieram com esse compromisso de servir como esse instrumento que você colocou, né? Mas sempre, né, Ana, o médio ostensivo, né? Eu gosto sempre de dizer que a questão da mediunidade, ela existe em todos nós. Em todos né? nós. Só o grau que varia, essa que é a questão. Intuitivo, eu duvido né? que Kardec, durante a passagem dele na codificação, ele foi inspirado muitas vezes, e ser inspirado não é mediunidade, porque ele vai acabar passando para frente ideias que não são dele, que ele foi intuído naquele momento, né? Imagina o Jesus próximo dele ali, o Espírito da Verdade, né? São Luís, né? Então, eu acho assim que a gente precisa ficar muito claro assim que a mediunidade, sentido lato, todos somos. Acontece que a gente se prende muito naquela mediunidade ostensiva. Aí você escreve, você pinta, você faz uma música, você fala, você está entendendo? Mas você no recolhimento, às vezes, você em tese não é um médio ostensivo, mas no recolhimento você capta muita coisa. Até quando você está como doutrinador, ou como o nome queira chamar lá na mediúnica, quantas vezes você pensa, concentra, e de repente vem alguma coisa para você falar para aquele espírito. Você está entendendo? É mediunidade, não é aquela ostensiva, né? Que você vai escrever, mas todos somos, até porque a gente recebe influência, inclusive dos espíritos não tão evoluídos, né? Aquela pergunta lá, não só recebe influência, como muitas vezes dominado, né, por essas influências, porque a gente tem essa possibilidade. Exatamente, né? Exatamente. E aqui, ó, nesses slides, antes da gente encerrar, pessoal, sei que a gente já avançou um pouco da nossa hora, olha aqui, eu trouxe aqui algumas pessoas, alguns médios, né, que já tá na história, que ajudaram o Allan Kardec, né, que estavam ali compondo a equipe deles, né, um deles que eu não coloquei aqui, mas o Alexandre Delany é o pai do... Quem é que tem esse sobrenome? Do Gabriel Delany, né? Então, ele era amigo pessoal de Allan Kardec, médium também, a esposa, né, do Delany também era médium do Allan Kardec, ajudou nas obras, a médium, a Céline Jafé, né? A Céline Jafé é uma das principais médios do Allan Kardec, inclusive ela ajudava ele a revisar as comunicações também, depois bateu de frente com ele, né? Tem toda uma história envolvendo o nome dela, que não tem como, a gente não tem tempo para comentar sobre todos os médios, né? Mas todos esses médios também vieram com compromisso também de compor a codificação. Né? Então, por isso, quando a gente falou sobre autoridade, começamos a falar sobre autoridade em estudos anteriores, a gente falou, né, que a autoridade ela era compartilhada, né? Lógico, o Espírito da Verdade acima de todos, né? O Allan Kardec e os espíritos. E os médiuns também, né? Que é todo esse grupo de médiuns. Diferente, né, desses médiuns aqui que eu coloquei nos últimos slides, que vieram com outro compromisso, que é o dos médiuns do século XX, XXI, né, principalmente aqui no Brasil, que já vieram com a outra missão de continuar, sim, o Consolador prometido por Cristo, né, mas eles, como o Chico Xavier, como o Divaldo, mas vieram com uma outra proposta. Tá? Diferente dos espíritos lá né, que estavam, dos médios, perdão, que estavam lá com o Allan Kardec. A gente não deve, né, reclamar quando não tem a mediunidade, que muitas vezes é uma proteção para a gente, né? Será que se o Sérgio viesse com a mediunidade, eu resistiria meus obsessores? Meus adversários? Verdade. Não ter a mediunidade não fica triste, não. A ostensiva é uma proteção, às vezes. Compromisso, né? Lembra dos 4 compromissos? É com um compromisso a mais na vida, né? Exatamente. Pessoal, estamos chegando ao nosso tempo. Eu vi até que algumas pessoas já, pelo avançar da hora, já saíram, tá? O estudo é esse mesmo aqui, eu vou compartilhar com vocês, como sempre, os slides. Aqui as considerações finais, é só a gente revisando tudo que a gente colocou, tá bom? E como sempre, estamos à disposição lá no grupo. Então, este foi o estudo, então, ou seja, tudo isso, o que a gente pode, né, compreender somente lendo a folha de rosto, né, ou, né, do livro dos médiuns. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a nossa oração?
Neide, você quer fazer a nossa oração final? Faço sim. Obrigada, Neide. Estou aqui. Vamos, então, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre maior e querido, nossos amigos protetores que estão sempre conosco, nos amparando, a Jesus, nosso mestre guia, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, a fim de estudarmos realmente essa obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns, concomitantemente o Livro dos Espíritos. Agradecer a todos que aqui estiveram nessa reunião online e que essa aprendizagem nós possamos levar para a nossa vida. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia, obrigada por essa encarnação, obrigada pela vida. Que assim seja, e agradeço também aos mentores desse grupo que nos fazem também com que possamos aprender e apreender esses ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Neide. Opa. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Boa noite, boa gente. noite. Até Boa noite a segunda-feira, todos. se vocês quiserem. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Doris. Boa noite a todos. Boa noite. Carolina, eu já vou encerrar então a gravação por hoje. Pode encerrar. Pode Tá encerrar, Gustavo. Combinado. Por gentileza.